Nos tempos em que os juízes ainda governavam Israel, muito antes dos grandes reis subirem ao trono, vivia um jovem chamado Elior, filho do oleiro Abner. Eles moravam em Merit, uma pequena vila esquecida no mapa. Elior era um rapaz simples, conhecido por sua honestidade e principalmente por sua incrível habilidade com o barro. Era como se a argila entendesse a linguagem das suas mãos, ganhando formas perfeitas e harmoniosas. Ele não apenas moldava vasos, mas parecia dar vida a cada peça que criava. Sua rotina era pacata, dividida entre o trabalho na olaria e as pequenas tarefas do dia a dia. Sem grandes ambições, além de servir sua família e sua comunidade com integridade. A vida em Merit seguia um ritmo lento, ditado pelo sol e pelas estações, e Elior, com seu coração puro, encontrava contentamento nessa simplicidade. Certa tarde, enquanto buscava água no poço da vila, como fazia todos os dias, Elior encontrou uma figura que mudaria seu destino para sempre. Um ancião, curvado pelo peso dos anos, estava sentado à beira do caminho. Suas roupas estavam gastas, e em suas mãos trêmulas, ele segurava uma pequena lâmpada de azeite, quebrada e inútil. O velho olhou para Elior com olhos cansados, mas cheios de uma sabedoria profunda, e pediu ajuda. Ele contou que havia caminhado por muitas noites, mas sua lâmpada se partira, e ele não conseguia fazer com que a luz permanecesse acesa, deixando-o na escuridão. Elior, movido por uma compaixão genuína, não hesitou. Ele ajudou o ancião a se levantar e o levou até sua modesta casa. Com o mesmo cuidado que dedicava à sua cerâmica, ele começou a reparar a lâmpada. Limpou-a, colou os pedaços com maestria e preparou um novo pavio. Quando terminou o trabalho, a lâmpada parecia nova. Ele a entregou ao velho, que em vez de um simples agradecimento, olhou fixamente nos olhos de Elior e disse com uma voz grave e misteriosa: "Esta lâmpada não ilumina apenas caminhos, mas revela o que há no coração dos homens. Guarde-a." Antes que Elior pudesse fazer qualquer pergunta, antes que pudesse sequer processar aquelas palavras enigmáticas, o ancião desapareceu. Não caminhou para longe, não se virou, ele simplesmente se dissolveu no ar, como uma névoa da manhã. Elior ficou ali, parado, com a lâmpada na mão, perplexo. Tentou racionalizar o que havia acontecido, pensando que talvez fosse apenas um viajante excêntrico, e que sua mente lhe pregara uma peça. Guardou a lâmpada em um canto de sua oficina e tentou voltar ao trabalho, mas a imagem do ancião e suas palavras estranhas não saíam de sua cabeça. Naquela mesma noite, a curiosidade falou mais alto. Elior pegou a lâmpada, encheu-a de azeite e acendeu o pavio. Imediatamente, ele percebeu que havia algo extraordinário naquele objeto. A chama não era comum. Amarela e tremeluzente como as outras, ela brilhava com um tom dourado intenso e parecia pulsar suavemente, como um coração vivo, batendo em um ritmo calmo e constante. A luz que emanava preenchia o pequeno cômodo com um calor reconfortante, uma paz que ele nunca havia sentido antes. Fascinado, ele passou horas apenas observando aquele brilho sobrenatural, sentindo que tinha em suas mãos algo que transcendia a compreensão humana. Ele ainda não sabia, mas sua vida de oleiro simples havia chegado ao fim. Uma nova jornada, cheia de responsabilidades e maravilhas, estava apenas começando, iluminada por aquela chama dourada e pulsante. Nos dias que se seguiram, Elior começou a notar o verdadeiro poder da lâmpada. Não era apenas a cor da chama que era especial, mas sua reação à presença das pessoas. Quando alguém com um coração puro e intenções boas se aproximava dele, a lâmpada brilhava com uma luz ainda mais forte e suave, quase como se estivesse sorrindo. A chama dourada se expandia, irradiando uma sensação de paz e segurança. No entanto, o oposto também acontecia. Quando alguém com maldade, ganância ou falsidade no espírito chegava perto, a chama estremecia violentamente. Seu brilho dourado se tornava turvo e escuro, quase se apagando, como se sentisse repulsa pela corrupção da alma daquela pessoa. Era um espelho da consciência, um detector infalível da verdade interior de cada um. Elior, um jovem humilde,
agora possuía uma ferramenta de discernimento divino. A notícia, como é de se esperar em uma vila pequena, não demorou a se espalhar. Primeiro foram os vizinhos, depois os moradores das aldeias próximas. Logo, a fama da lâmpada de Helior chegou a cidades distantes. Homens importantes, comerciantes, ricos, líderes de tribos e até soldados do exército começaram a viajar para Meret, todos querendo ver com os próprios olhos aquele prodígio. Alguns vinham por pura curiosidade, outros, com o coração pesado, buscavam respostas para seus dilemas, querendo saber se estavam no caminho certo. E claro, havia aqueles que, movidos pela cobiça, tentavam comprar a lâmpada a qualquer preço. Ou pior, planejavam roubá-la, acreditando que seu poder poderia lhes trazer riqueza ou controle sobre os outros. Helior, que sempre viveu uma vida tranquila, de repente, se viu no centro de uma tensão avassaladora. E o medo começou a tomar conta de seu coração. Assustado e confuso com a responsabilidade que caíra sobre seus ombros, Helior decidiu procurar conselho. Ele viajou por 3 dias até as colinas de Judá, para encontrar um profeta famoso por sua sabedoria, um homem santo chamado Azael. Ao chegar, Helior contou toda a história. O encontro com um ancião no poço, a chama pulsante e a forma como ela reagia às pessoas. Então ele acendeu a lâmpada na frente do profeta. Assim que a chama dourada brilhou, Azael estremeceu dos pés à cabeça, e seus olhos se arregalaram em espanto e reverência. Com a voz trêmula de emoção, o profeta declarou: "Meu jovem, não foi um homem comum que te trouxe isso. Aquele ancião era um mensageiro do Altíssimo. Esta lâmpada é um sinal, um dom divino. O Senhor confiou a você algo que não pertence a reis ou a homens poderosos, mas a um servo fiel e de coração puro. Não esconda esta luz, mas também não a entregue a mãos impuras. Use-a para discernir o certo do errado, para guiar os perdidos e para proteger os inocentes." As palavras do profeta Azael ecoaram na alma de Helior, dissipando seu medo e preenchendo-o com um novo senso de propósito. Ele entendeu que não havia sido escolhido por acaso. Sua simplicidade e honestidade eram as qualidades que o tornavam digno de guardar aquela luz sagrada. Ele voltou para Meret, não mais como um oleiro assustado, mas como um conselheiro, um guardião da verdade. Ele passou a usar a lâmpada para ajudar o povo de sua vila, e todos que o procuravam. Quando um comerciante tentava enganar um cliente, a chama tremia, expondo sua desonestidade. Muitos, ao verem a luz vacilar diante de suas mentiras, sentiam um profundo arrependimento e mudavam seus caminhos tortuosos. Outros, que carregavam culpas secretas por anos, encontravam na presença daquela chama a coragem para confessar seus erros e buscar o perdão, libertando suas almas de um peso terrível. A pequena vila de Meret, antes ignorada e sem importância, transformou-se. Tornou-se um farol de justiça e verdade, um lugar onde a integridade era valorizada acima de tudo. As pessoas não iam mais a Meret apenas por curiosidade, mas em busca de orientação moral e espiritual. Helior nunca usou a lâmpada para julgar ou condenar, mas sempre para guiar e restaurar. Ele ensinava que a luz não estava ali para envergonhar, mas para mostrar um caminho melhor. Sua casa simples se tornou um tribunal de consciência, onde a única sentença era a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor. O poder da lâmpada, nas mãos de um homem justo, não trazia medo, mas esperança. Com o tempo, a influência de Helior e sua lâmpada ajudou a resolver disputas, a unir famílias e a construir uma comunidade baseada na confiança e no respeito mútuo, provando que a verdadeira força não está no poder, mas na retidão. As décadas passaram, e como acontece com todos os mortais, Helior envelheceu. Seus cabelos ficaram brancos como a neve, e suas mãos, que um dia moldaram o barro com tanta firmeza, agora tremiam com a idade. Ele serviu seu povo fielmente por toda a vida, nunca se desviando do propósito que lhe foi confiado. Ele viu gerações nascerem e crescerem, sob a luz da verdade que a lâmpada revelava. No dia em que sentiu que sua jornada na terra estava chegando ao fim,
Ele chamou os anciãos da vila e sua família para junto de si. Com suas últimas forças, ele pegou a lâmpada, a mesma que o velho mensageiro lhe dera tantos anos antes. Ele a acendeu pela última vez. Mas desta vez, a chama não apenas brilhou com seu tom dourado, ela explodiu em um brilho ofuscante, tão intenso e puro, que parecia um pequeno sol dentro do quarto, enchendo tudo com uma luz celestial. E então, tão subitamente quanto apareceu, a chama se apagou. Não deixou fumaça, nem cheiro de pavio queimado, simplesmente desapareceu, como se tivesse cumprido seu propósito e retornado à sua origem divina. Ao ver a luz se extinguir, Elior fechou os olhos, com um sorriso sereno no rosto. Não havia tristeza em sua partida, nem medo da morte. Havia apenas uma paz profunda, a paz de um servo fiel que cumpriu sua missão com honra e amor. Ele não deixou para trás ouro ou propriedades, mas um legado muito mais valioso: o exemplo de uma vida dedicada à verdade e à justiça. Ele ensinou a todos que o poder de discernir o bem e o mal não estava em um objeto mágico, mas dentro de cada um. A vila de Merit guardou por muitas e muitas gerações a história de Elior, o oleiro, que carregou uma luz que não era deste mundo. E eles contavam essa história não para glorificar a lâmpada que se tornou apenas um pedaço de barro novamente, mas para lembrar a lição mais importante de todas: que o coração humano é a verdadeira chama que o Altíssimo observa, e é a pureza desse coração que verdadeiramente ilumina o mundo. Obrigado por assistir. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal para mais mensagens de fé e inspiração. Fiquem com Deus.